Sejam todos bem-vindos à nossa aula 27 da disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. E hoje veremos linguagens não livres do contexto, tá? Então, na aula passada a gente viu o lema do bombeamento e nessa aula a gente vai ver linguagens não livres do contexto, ou seja, a gente vai mostrar, utilizando o lema do bombeamento, que algumas linguagens não são livres do contexto. Okay? Então, em aulas passadas, a gente... Aliás, a gente tenta responder essa questão aqui, né? Então, será que existe, né? Então, qual é, né? Se de fato existe uma gramática ou então um autômato que gera ou então reconhece uma dessas duas linguagens aqui. Tá? Então, aqui é bem simples, né? Você tem as Bs e Cs nessa mesma ordem e você tem a mesma quantidade de As, Bs e Cs. Então, As tem a mesma quantidade de Bs que tem a mesma quantidade de Cs. Essa aqui de baixo é um pouco parecida, só que é o seguinte, né? Você pode ter a mesma quantidade, né, de todo mundo, só que é o seguinte: a quantidade de Bs tem que ser maior ou igual à quantidade de As e a quantidade de Cs tem que ser maior ou igual do que a quantidade de Bs. Ok? E a gente viu também o lema do bombeamento, tá? Então, se é uma linguagem livre do contexto, então existe P, que é o comprimento do bombeamento, só que para todo S pertencente a essa linguagem, com tamanho pelo menos P, a gente pode quebrar esse S em 5 pedaços, tá? Satisfazendo essas três condições aqui. Tá? A primeira de que você pode repetir concatenando, né? Quantas vezes você quiser a segunda parte e a quarta parte, né? Você vai fazer isso junto, né? Então você faz basicamente é, é, na mesma quantidade, né? Então você repete 10 vezes a segunda parte, então você tem que repetir 10 vezes também a quarta parte também. Então todas essas repetições que você faz, né, sempre vai dar uma cadeia que está dentro dessa linguagem, tá? E essas partes que você repete, né, se você concatenar uma com a outra, né, o comprimento dessa cadeia, né, vai ser maior do que zero, né? Em outras palavras, você pode pensar o seguinte, né, que eu sei que pelo menos uma delas, né, tem pelo menos um elemento. Tudo bem? Aqui eu não garanto que as duas têm cada uma aqui, né, tenha pelo menos um elemento, mas garantir que pelo menos uma delas sim, né? Porque uma pode ser epsilon, mas a outra obrigatoriamente, né, tem que ter comprimento maior do que zero, tá? Então eu sei que uma delas aqui tem pelo menos um elemento, ok? E o x e y, ou seja, esse pedaço aqui no caso é v, tá, gente? Eu errei aqui, tá? Aqui não é u não, é vxy. Então, é esse pedaço aqui do meio, tá? Vxy são os dois caras que se repetem na ponta e no meio tem um x. Então é vxy. Então eu tenho que esse pedaço no meio ele tem comprimento no máximo p, ok? Então vamos continuar aqui com o conteúdo da nossa aula, tá? Então primeiro a gente vai pegar essa linguagem aqui e vai mostrar que ela não é livre do contexto, tá? Então basicamente a gente já fez de um modo parecido lá para nossa linguagem regular, tá? Só que aqui a gente vai ter que ter uns cuidados a mais aqui. Então, por contradição, suponha que A é livre do contexto, né? E pelo lema do bombeamento, a gente tem que, se A é uma linguagem livre do contexto, então existe P tal que para todo S pertencente ao A, com pelo menos comprimento P, né? Então, se ele está falando que para todo S que pertence ao A que tem esse comprimento pelo menos P aqui, funciona, né? É para funcionar tudo que ele diz dentro do lema do bombeamento.
Então eu vou pegar um específico, tá? Que tenha pelo menos esse tamanho P. E vai ser essa cadeia S aqui, tá? Então aqui você tem AP, BP e CP. Você percebe que o comprimento dessa cadeia é 3Ps, que é maior ou igual do que P. Então é para funcionar com ela, tá? Tudo bem? Então podemos fazer, né, o S, né? A gente pode quebrar ele em 5 pedaços, né? Tal que eu vou ter aquelas 3 condições do lema do bombeamento. Então o que é que eu vou fazer aqui agora, né? Pelo primeiro item, né, a gente tem que a gente pode repetir 2 vezes, né, o V e o Y. Tá? Ou seja, aqui eu estou colocando o I igual a 2 aqui. Então, quando você coloca o I igual a 2, você vai ter exatamente essa cadeia aqui e você vai ter que ela pertence ao A. Tudo bem? Isso aqui eu estou pegando pelo primeiro item. Tá bem semelhante ao que a gente fazia lá lá na linguagem regular, tá? Então, aí agora eu vou ter que fazer aqui as minhas considerações para chegar até no absurdo, tá? Então, vamos aqui pegar primeiro, né? Então, aqui tem um si, né? Então, si, né? V ou Y, porque eu estou pegando um desses dois pedaços porque talvez um deles seja epsilon, tá? Então, se um for epsilon, eu sei que o outro tem pelo menos um elemento, mas o fato é que um deles tem um elemento, os dois podem ter elementos também, tá? Então eu vou analisar em cima, né, desse que tem elemento, tá? Pode ser que o outro tenha também elemento, mas enfim. Então, se V possui, né, apenas um tipo de símbolo, ou seja, ou ele vai ter só As, ou então ele vai ter só Bs, ou então ele vai ter só Cs. E se ele possui apenas um tipo de símbolo, então nota que se eu pegar o S e dentro dele duplicar esse V, eu só vou estar duplicando esse tipo de símbolo, tá? Então, eu tenho que quando eu duplico, né, o V e o Y, né, a gente não vai ter um mesmo número igual de A's, B's e C's. Ah, professor, e se porventura você pega, por exemplo, o V tendo só A's e o Y tendo só B's? Se o V tem só A's e o Y tem só V's, quando você duplicar, você só vai estar aumentando a quantidade de A's e B's. Ok? Ou seja, a quantidade de C's permaneceu a mesma e, no caso, vai ficar diferente da quantidade que o A tem e da quantidade que o B tem, e logo não vai pertencer à sua linguagem A. Tudo bem? Então, mesmo caso, se o V fosse só B's e o Y fosse só C's. Ok? Então, o fato é que quando você duplica um desses caras, quando eles só tem exatamente um símbolo, né, apenas um símbolo, você não vai ter a mesma quantidade de A's e B's. Tudo bem? Agora, quando você tem dois tipos, né? Então, dois tipos de símbolo, você vai perceber o seguinte, né? Ah, se tem A's e B's, então você pega o V tendo A's e B's. Quando você duplicar ele, você vai ficar com A's, B's, A's novamente, depois B's e C's. Então, quando você duplica ele vai estar alternando, né? Se A's e B's, ele não pode fazer isso, tá? Porque os A's tem que estar primeiro, depois os B's, depois os C. Tudo bem? Então, quando você tem esses dois tipos de símbolos, né? E poderia funcionar também, né? Essa minha argumentação para se você tivesse B's e C's, tá? Aí você iria alternar os símbolos desse modo, tudo bem? Então, existe uma alternância entre símbolos desse cara aqui depois que eu duplico o V e o Y, tá? Então, nesse caso, eu sei que não vai pertencer ao A, porque não vai estar primeiro os A's, depois os B, depois os C's, ok? Ou vai estar A's, B's, aí A's de novo, B, C's, né? Ou então vai ter A's, B's, C's, aí B's de novo, C, tudo bem? Então, eu vou ter aqui esse problema.
Então aqui você percebe que eu tenho dois tipos de símbolo. Ah, professor, e se tivesse três? Ah, você percebe que não pode ter três símbolos. É por conta do terceiro item, tá? No terceiro item diz que se você pegar o VXY, né? Esse pedaço do meio ele tem no máximo P. Tá? E para ter os três símbolos aqui, obrigatoriamente você tem que ter todos os símbolos dos Bs aqui, ou seja, você tem que ter pelo menos Ps, Bs. Aí você vai ter mais uma certa quantidade de As e mais uma certa quantidade de Cs. Ou seja, você vai ter mais do que Ps elementos. Então, como o tamanho de V concatenado com X é máximo P, então eu sei que o V e o Y eles são limitados por P também. Tá? Então, logo eu não vou poder ter três sim. Ok? Então, não tem o caso de ter três símbolos. Mas se tivesse essa possibilidade de ter três símbolos, eu poderia argumentar o mesmo aqui para o caso dos dois símbolos, né? Porque você ia ter A, B, C, aí depois A, B e C de novo. Bem, nessa mesma cadeia, quando você faz duas repetições lá do V, do Y, tá? Ok? Então, assim, né? Nesses dois casos possíveis aqui, né? Eu tenho que esse cara, na verdade, não pertence ao A, então eu vou ter um absurdo, tá? Porque eu tenho um absurdo em cada possibilidade, né? Em todas as possibilidades eu vou ter um absurdo. Então é evidente que não pode ocorrer, tá? Então, portanto, A não é linguagem livre de contexto. Tudo bem? Então, agora vamos aqui para analisar a nossa prova aqui, quadrado aqui. Então, agora vamos para o nosso segundo lema, tá? Que é que a nossa linguagem B aqui não é livre. Tudo bem? Então, é um pouco parecido, né? A diferença é porque eu tenho esse menor igual aqui, né? A outra lá, se você tirasse esses dois últimos menores que aqui e colocasse igual, era exatamente a nossa linguagem A, tá? Então aqui eu vou te dar 10 segundos para você pensar como é que você resolve esse caso aqui, tá? Porque é o seguinte, eu não posso utilizar a mesma argumentação lá que eu dei no exemplo passado, tá? Por quê? Porque se você tem um símbolo só, que no caso C, né? E você fica repetindo ele, você pode repetir ele quantas vezes você quiser. E que não vai ter nenhum problema, né? Porque dado que você tem um cara que está aqui dentro dessa linguagem, aí você tem que a quantidade de Cs é maior do que a de Bs, que é maior do que a de As. Então, se você só aumenta essa quantidade de Cs, você sempre vai ter um elemento aqui dentro dessa cadeia. Aliás, dentro dessa linguagem, tá? Você sempre vai ter elementos aqui dentro dessa linguagem e você pode repetir quantas vezes você quiser que não vai ter nenhum problema. Tudo bem? Então, pensa aí qual é a argumentação que você vai utilizar aqui para esse caso aqui, tá? Vou te dar 10 minutinhos agora. Ok? Eu dei 20 minutos, não, 20 segundos, desculpa, tá? Não foi. Eu não sei se eu falei 10 minutos, eu acho que era 10 segundos, né? Mas enfim, então vamos ver aqui como é que a gente pode fazer agora. Então a primeira ideia, talvez, que você possa ter pensado foi a seguinte: ah, professor, então eu pego e, em vez de ficar duplicando, né, o C, eu posso ter a opção de tirar também. Você deu um exemplo lá na aula do linguagens não regulares, que você podia fazer isso também, porque tem lá naquela primeira regra, né, de que você pode colocar o i igual a zero, né? Então o i igual a zero seria equivalente a gente tirar um símbolo.
Tá? Então, é exatamente essa a ideia de que a gente vai utilizar, tá? Então, só que a gente tem que pegar uma cadeia bem interessante. Bem, então, na prova vamos aqui começar. Então, por contradição, suponha que B é uma linguagem livre do contexto. Então, pelo lema do bombeamento, tem que se B é uma linguagem livre do contexto. Então, existe P tal que para todo S pertencente a ela, com tamanho pelo menos P, né? A gente vai ter que pegar uma cadeia aqui agora, né? Que no caso eu vou pegar a mesma cadeia lá do nosso item anterior. É porque que essa aqui é interessante, né? Eu sei que ela pertence ao B. E de cara aqui eu já posso ver, ó, que se eu estiver pegando C e eu remover um C, aí eu já vou ter uma cadeia que não pertence ao B, né? Porque aqui eu vou ter menos Cs do que Bs. Tá? Para esse caso é interessante, só que eu tenho que pensar para todos os outros casos também. Então, o que é que eu vou fazer com B, o que é que eu vou fazer com A? Tá? E quando tiver A's e B's, ou então B's, e aí, como é que vai ficar, né? Então, o lema de que a gente pode fazer isso daqui, né? Eu posso quebrar em 5 pedaços, obedecendo essas 3 regras aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu quero fazer retirar, então eu vou pegar quando I é igual a 0 e também eu vou precisar desse caso de duplicar também, tá? Porque, por exemplo, aqui você pode duplicar os B's, né? Eu tenho só os B's, eu vou duplicar. Vou ficar com mais B's do que C's. Ou então mesmo para o A, né? Então, se eu duplicar alguns A's, eu vou ter maior quantidade de A's do que B's. Só que eu tenho que observar também outras possibilidades aqui, porque eu tenho duas variáveis, na verdade, que é o V e o I. Tá? Mas vamos lá. Então, pelo primeiro item, né, temos que essas duas cadeias, né, quando I é igual a 0 e quando I é igual a 2, elas pertencem à nossa linguagem. Tudo bem? Então para V ou Y, né, a gente tem que ele possui, né, a gente tem essas possibilidades para ele possuir, né, apenas um tipo de símbolo. Então, quando ele tem apenas um tipo de símbolo, aí nesse caso aqui eu vou ter que analisar cada um desses símbolos. No caso, só A, só B, então só C, tá? Então vamos lá. Se você tem só A's, o que é que você pode fazer? Se você for duplicar, você vai ter que essa quantidade de A's vai ficar maior do que a quantidade de Cs. Ah, professor, por que você está comparando com Cs e não com B? Porque se o V ele tiver As e o Y tiver Bs, então você pode duplicar a quantidade de As e de Bs. Tá? Aí você pode sempre duplicar alguns As e alguns Bs que eles podem continuar com a mesma quantidade, né? Os As e Bs. Só que como você não está pegando Cs, então aqui a única certeza que você pode dar é que ele vai ter mais As do que Cs, ok? Então falta também argumentar dizendo que como pela propriedade 3, você não consegue pegar os A's aqui, os B's e depois os C's aqui, ok? Porque esse pedaço do meio, né, que tem o V e o Y, né? E o X aqui no meio também, claro. Esse pedaço vai no máximo P. Então, se você está pegando o A aqui, você não consegue passar pelo B e chegar até o C, tá? Mas eu acho que está claro aqui para vocês aqui, porque eu também estou falando, né, aqui. Então, se você tem só As, você pode duplicar essa quantidade de As que você tem. Você pode ter Bs também lá no Y, tá? Que aqui não vai influenciar nada. Mas o fato é que você vai deixar a mesma quantidade de Cs aqui. Logo, você vai ter mais As do que Cs. Tá?
Então, logo eu sei que essa cadeia não pertence ao B, tá? Então, aqui a gente achou um absurdo aqui nesse caso. Agora, o outro caso, eu vou pegar primeiro o Cs, tá? Porque o B ele é um pouquinho mais complicado. Então, se tem só Cs, aí eu vou tirar, né? Então, eu tirei, aí eu vou ter mais As do que Cs, que é o mesmo caso aqui de cima, né? Eu tirei, eu tinha a mesma quantidade de As e Cs, aí eu removi a quantidade de Cs, então a quantidade de A ficou maior, ok? Porque você diminuiu a quantidade de Cs que você tinha. Tudo bem? Então é o mesmo exemplo, né? Se você tem, por exemplo, o Y ele tem Cs, o V ele pode ter só Bs, ok? Aí, no caso, você pode diminuir, né, a quantidade de Bs e Cs para continuar igual, né? Ou seja, você vai ter a mesma quantidade de Bs e Cs igual. Só que a de As não, né? Porque você não consegue chegar até os As lá, não. Ou seja, você vai deixar a mesma quantidade. E o fato é que você diminuiu a quantidade de Bs e Cs. E você pode dizer que nesse caso que você tem mais As do que Cs aqui. Okay? Então aqui nesse caso você tem que esse cara não pertence ao B, ok? Porque tem mais As do que Cs. Isso aqui também é um absurdo. Okay? Então acabou aqui a nossa tela, então deixa eu continuar aqui. Pronto. Então já tenho esses dois casos aqui. Agora o terceiro é para os Bs, né? Então aqui eu vou ter que tomar alguns cuidados, tá? Por quê? Porque é o seguinte, porque depende de duas situações, né? Se porventura você tem que o V tem As e o Y tem Bs, né? Eu vou até colocar aqui a nossa atual, ó. Presta atenção, ó. Você tem As, Bs, Cs. Tudo bem? Então, o que é que eu estou falando aqui? Você tem o V e o Y, né? Ok? Então, pode ser que você tenha o V aqui só Bs e pode ser que você tenha o Y aqui só Cs. Ok? Então nessa configuração aqui, se você aumenta eles, né? Você pode estar aumentando em mesma quantidade. Ok? Ou então diminuir também, né? Mas vamos focar aqui em aumentar. Então, se você aumenta a quantidade de Bs e Cs em mesma quantidade, essa quantidade de Bs e Cs elas vão continuar a mesma quantidade e vão continuar maior do que a quantidade de As que você tem. Nesse caso, não vai ter nenhum problema, tá? Porque a quantidade de Cs vai ser maior do que a quantidade de Bs, que é maior do que a quantidade de As. Então, não vai influenciar em absolutamente nada você duplicar nesse caso aqui, tudo bem? Então, o que você pode é remover. Então, se você está nessa configuração, você remove a quantidade de Bs e Cs. Então, se você fizer isso, aí a quantidade de As vai estar maior do que a de Bs. Então, lembra que eu peguei a cadeia que tem a mesma quantidade de As, Bs e Cs, tá? Então, se você está tirando B e se você está tirando C, você vai ter uma quantidade menor, tá? Então, lembra que eu estou focando aqui no B, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou colocar 0 aqui. Tudo bem? Então, é basicamente análogo ao que a gente fez nesse item C, tudo bem? E outra possibilidade seria eu ter o V aqui, né? E o Y aqui, né? Então, lembra que eu estou botando o V primeiro, porque ele simplesmente aparece primeiro lá na minha quebra do S, tá? Então, você tem essa possibilidade aqui. Então, se eu colocar 0, 0 aqui, ó, ou seja, se eu tirar alguns As e Bs aqui na mesma quantidade, né?
ou seja, eu vou continuar com o mesmo número de A's e com o mesmo número de B's. E eu tenho que o número de C's vai continuar sendo maior do que o número de A's e vai ser igual ao número de... Desculpa, o número de C's vai ser maior do que a quantidade de B's, que é igual à quantidade de A's. Tá? E nesse caso aqui eu não vou ter problema nenhum, tá? Então, o problema vai ser se eu duplicar a quantidade de A's e B's, tá? Então, se eu boto 2 aqui, então aumentei a quantidade de A's, deixa eu apagar isso aqui. Aumentei a quantidade de A's, aumentei a quantidade de B's e o C's continuou na mesma quantidade, tá? Então, eu tenho que, aqui nesse caso, né, eu aumentei e ficou maior do que a quantidade de C's, isso aqui não pode, tá? Então, esse caso aqui é o mesmo caso análogo do A, né? Porque aqui você vai ter mais A's do que C's, né? Então, entenda que você pode ter essa mesma quantidade aqui. Tudo bem? Então, basicamente é análogo aos dois casos anteriores. Bem? Então, acredito que deu para vocês entenderem, tá? Então, análogo ao caso 2 para o V, né? E A1 para o caso do Y, tá? Porque tudo depende de onde esses caras aqui estão, né? Então, lembra lá que o V ele poderia estar no A, né? E o Y ele poderia estar no C, né? Aliás, o V ele poderia estar no A ou então no B. E o V ele poderia estar no B ou então no C. Ok? Mas você pode pensar de modo análogo a esses dois aqui de cima e você vai concluir o absurdo também. Ok? Então, essa análise aqui foi para apenas um símbolo. Quando você tem dois tipos de símbolo, então mais do que dois, né? Ou seja, 3 tipos aqui de símbolo aqui no máximo, né? Você pode dizer que vai ter aquela alternância entre A's, B's, depois A's de novo, né? Ou então A's, B's, C's, aí B's de novo, depois C's. E aqui a gente já sabe que não vai pertencer a essa linguagem, né? Por conta disso. Ok? Então, isso vai dar um absurdo também. Então, em todos os casos aqui, né? A gente tem o absurdo, né? Em todos os casos, a gente concluiu isso. Então, de fato, você tem que isso não ocorre, tá? Então, portanto, o B não é linguagem livre do contexto. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.